Eu estava vendo um comentário do Maestro Júnior sobre os jogadores que ele considera locomotiva, jogadores que ele considera vagão, ou vagões, melhor dizendo. E os jogadores locomotivas, ele faz ali uma analogia dizendo que eles não precisam necessariamente de ter bons jogadores ao seu redor para que eles possam produzir, para que eles possam decidir, né? Já que eles têm essa capacidade de decidir por si mesmo, através do seu talento, pelo talento que eles desempenham, né? E já os jogadores vagões são aqueles jogadores que precisam justamente de um jogador locomotiva para que eleve o nível do seu jogo, sabe? Aquele jogador que é muito bom e eleva um nível de jogador que é mediano, né? Então essa analogia que ele faz. E aí eu fiz uma analogia, aí sim, aos clubes, a situação dos clubes no futebol, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de negócio. Quais são os clubes locomotivas e quais são os clubes vagões. De antemão, eu já adianto que Flamengo é um clube locomotiva, porque ele é quem eleva o nível dos outros, estou me referindo à parte comercial, e é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer contribuir para o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas, impacta mais pessoas. Claro, se você viu aqui algo que você gostou ou que não gostou, comente. Através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você e, além do que, a gente pode estabelecer uma relação mais próxima, mais estreita, já que eu procuro sempre responder os comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro e lá você vai encontrar uma série de vantagens, benefícios exclusivos para os membros. Então, se torne membro, venha participar da comunidade flamenguista do Norte e venha ter essa relação muito mais próxima com o canal. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, os jogadores de locomotivas, jogadores de vagões, clubes de locomotivas e clubes vagões. Da mesma maneira que o jogador locomotiva, aquele jogador que ele, independente de quem está ao seu redor, ele acaba sendo a locomotiva do seu time e elevando o nível dos demais. No futebol brasileiro, o Flamengo ele se posiciona como um time de locomotiva, como a locomotiva do futebol brasileiro. Como assim, Diogo? Se você observar em todas as linhas de receita, nos balanços dos clubes, em todas as linhas de receitas, né? Você vai ver, com exceção das receitas não recorrentes, que são aquelas vendas de jogadores, embora o Flamengo seja muito forte na venda de jogadores, cada vez mais clubes dominantes do ponto de vista comercial, os clubes ricos, eles dependem menos das receitas não recorrentes, venda de jogadores. Essas receitas oscilam mais e esses clubes dependem menos, porque eles crescem muito nas receitas recorrentes, aquelas receitas que são regulares o ano inteiro, que são as receitas de verba de patrocínio, de TV, bilheteria, sócio, tudo isso que você já conhece, licenciamento de produto. Então esses clubes eles são muito sólidos nessas receitas. Então, se você, com exceção das receitas não recorrentes, esses clubes são dominantes. E o Flamengo se encontra exatamente nesse contexto. Em todas as linhas de receita que você for observar, ele é o head, o cabeça, o clube que tem a maior linha de receita em cada receita. E qual é o papel do Flamengo como locomotiva nesse sentido? Ele eleva os valores pagos no futebol brasileiro. Como assim, Diogo? Por exemplo, quando um patrocínio master é discutido, qual é a referência que se usa? O mercado usa a referência do Flamengo. Vou dar um exemplo também muito simples aqui de você pegar. O próprio Corinthians, quando ainda na Libra estava, antes de mover para a LFU, quando estava em processo de negociação com a Globo através da Libra, ele queria colocar uma condicionante
para que ele não recebesse menos que o Flamengo ou um percentual, não recebesse menos que um determinado percentual em relação ao Flamengo. Não vou entrar no detalhe qual o percentual aqui, mas o importante é que o Corinthians, quando foi fechar o seu contrato, ou quando ele iria fechar, já que ele não fechou com a Libra naquele momento, ele usava o Flamengo como balizador, como referência. Olha, eu não quero ganhar X% menos que o Flamengo. Não importa quanto era esse X%, ou se ele falava que eu não quero ganhar menos que o Flamengo. O importante é que ele usava o Flamengo como referência. Então, esse é o exemplo de referência, né? O Flamengo é o balizador dos outros clubes, a locomotiva. Então, isso quer dizer o seguinte, se o Flamengo ganha 10, o Corinthians não quer ganhar menos que 10. Se o Flamengo ganha 20, o Corinthians não quer ganhar menos que 20. Ou seja, o valor que ele utiliza é sempre o Flamengo como referência. Então, se ele vai ganhar mais ou menos, depende do Flamengo. Um outro exemplo, o Palmeiras, quando fechou o contrato de contrato de material esportivo, que ele não queria ganhar menos que o Flamengo em relação à Adidas. A Adidas falou, olha, lamento muito, então vai procurar um outro parceiro. E ele procurou e fechou com a Puma, né? E a Puma, hoje ele fecha um valor e ele sempre usa o Flamengo como referência. Olha, o Flamengo ganha X ali da Adidas, eu não posso ficar muito distante disso. Então, na medida que o Flamengo aumenta o valor recebido pela Adidas, o Palmeiras vai pressionar o seu parceiro para que aumente o valor também. Você entende aí que o que define se o Palmeiras vai ganhar mais ou menos é o valor que o Flamengo ganha. Por isso é a locomotiva. Lembra da analogia que a gente fez no início? A tratativa, a dinâmica que a gente estabeleceu no início, que a locomotiva é quem alavanca os demais, no caso da indústria do futebol brasileiro, quem alavanca as receitas é justamente o Flamengo. Ele se comporta como o head, o cabeça. A partir do momento que ele estabelece um valor, o mercado publicitário já entende daquele jeito e assim aplica para os demais. Tem um parâmetro ali. Olha, esse aqui é o teto máximo que a gente paga para o clube de maior exposição, o clube de maior valor agregado, o clube de maior valor, o clube de maior valor e com a marca mais valorosa do continente. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é o mercado que assim reconhece. Se você for pesquisar nas consultorias especializadas sobre a marca do futebol, as marcas do futebol brasileiro, Deloitte, KPMG, tem uma empresa brasileira que faz isso muito bem, esqueci o nome agora, mas você pode clicar aí no Google, você vai encontrar que a marca mais valiosa do futebol brasileiro é a do Flamengo, né? E já fazem anos que vem sendo assim, inclusive com uma boa distância para os demais. Então, o Flamengo ele acaba sendo a locomotiva do futebol brasileiro nesse sentido, no sentido comercial, de estabelecer os valores, de alavancar as receitas e também na parte de contratações. O Flamengo no mercado ele vai lá, contrata com valores vultuosos. Você lembra que o Flamengo, que antes contratar por 10 milhões de euros era praticamente um absurdo, né? E o Flamengo começou a contratar por 15, 20, 22 milhões de euros. Agora, recentemente, contratou o Alcaraz, depois vendeu, mas por 22 milhões de euros. Então, o Flamengo foi estabelecendo parâmetros. E agora, você viu recentemente o Palmeiras contratando aí o Vitor Roque, se não estou equivocado, por 23 milhões de euros, alguma coisa assim. Por quê? Porque já foram parâmetros estabelecidos para o Flamengo. O Flamengo estabeleceu um teto. Você pode dizer que inflacionou ou não o mercado, isso é uma outra discussão, mas ele estabeleceu um teto e os outros clubes tentam seguir esse teto, né? Alguns, inclusive, esticam a corda para, como eles mesmos dizem, se tornarem competitivos frente ao Flamengo. Embora isso seja um pouco difícil, porque nem todos vão ter a quantidade e o nível de receitas que o Flamengo tem. Mas o ponto em questão, quando a gente fala locomotiva, é aquele clube que estica a corda para um lado ou para o outro. É o clube que define o parâmetro de mercado em contratações, é o clube que define o parâmetro na folha salarial dos demais clubes, que o teto é o Flamengo, é o clube que define o parâmetro, inclusive, dos salários, porque é usado o teto do Flamengo, né? A maior folha salarial do país é a do Flamengo também, as maiores contratações no mercado em quantidade é a do Flamengo também. Então ele vai estabelecendo esses parâmetros e outros clubes vão esticando a corda ali, tentando acompanhar, mas vão seguindo esse parâmetro, né? Agora,
quem são os clubes aí que a gente pode falar que são os clubes vagões, né? Esses clubes vagões são, eu não vou dizer que esses clubes vagões aí, e ainda falando do Locomotiva, para ser bem justo, o Flamengo é o clube Locomotiva, mas existe um outro clube que se destaca em relação aos demais, que está abaixo do Flamengo em relação ao valor comercial, e não sou eu que estou dizendo, são as consultorias e o próprio mercado. O Corinthians também tem um valor muito destacado, porque é a segunda maior torcida do país e ele se encontra ali no mercado de muita importância, o mercado de maior PIB brasileiro, que é o mercado de São Paulo. Então é um clube também que tem uma relevância muito grande e se aproxima do Flamengo, também é um clube que estabelece uma régua também. Mas você pode observar que esse mesmo clube é o clube que usa o Flamengo como referência na hora de verbalizar que fechou um contrato melhor do que o do Flamengo, que quer fechar a TV melhor do que o Flamengo, sabe? É que nem no futebol, quando alguém fala, aquele jogador ali vai ser melhor do que o Pelé. Quem é referência? O Pelé. Aquele ali, o Messi é melhor que o Pelé. Por que eu não falo o Messi é melhor que o Johan Cruyff? Por que eu não falo o Messi é melhor que o Di Stéfano? Não, eu falo o Messi foi melhor que o Pelé. Qual é a referência? Pelé. Eu não estou dizendo que o Flamengo é o Pelé do futebol brasileiro na parte comercial, não é isso. Eu só estou dizendo que é a referência, inclusive, para o próprio Corinthians, que usa o Flamengo como referência quando vai fechar contrato de TV, quando vai fechar verba de patrocínio master, tudo isso, e os outros clubes também. E o Corinthians, eu estou só citando porque é um clube que eu também entendo como uma locomotiva, porque ele está no mercado de maior PIB e tem a segunda maior torcida do país e a maior torcida desse mercado, que é de São Paulo, e também tem sua relevância. Eu não vou dizer que São Paulo e Palmeiras e Vasco são clubes vagões, porque eu vejo esses clubes com muito potencial, né? Palmeiras e São Paulo, por serem respectivamente a terceira e quarta maior torcida do país, embora tenha uma diferença muito grande para o Corinthians, que já tem uma diferença de 16 milhões de torcedores para o Flamengo, então se compara com o primeiro clube, São Paulo e Palmeiras, já ficam bem atrás em termos de distância de torcedores, de base de consumidores mesmo. O Vasco fica um pouquinho ainda mais atrás, mas tem uma torcida nacionalizada. Então não incluo esses clubes ali como vagões, sabe? Não como locomotivas, mas não necessariamente como vagões. Talvez tenhamos que criar um posto intermediário ali, mas eu vejo locomotiva em especial com destaque Flamengo, Corinthians também, e ali eu abro um espaço para Palmeiras, São Paulo e Vasco, que não são necessariamente vagões. Mas os outros, na minha opinião, são vagões, eles se beneficiam dessa locomotiva que é o Flamengo, né? A locomotiva de... Por que eles se beneficiam? Porque quando o Flamengo estabelece teto do futebol brasileiro em termos de verbas publicitárias, por exemplo, são esses clubes que vão ser beneficiados. Porque, sabe, é que nem aquela situação de quando o juiz do Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância do judiciário, quando esses caras recebem o reajuste, esse reajuste ele segue uma sequência, né? Ele é aplicado para todos os demais nas divisões ou nas esferas inferiores, né? Todos os demais funcionários do setor judiciário, funcionários públicos, eles vão ter também seus salários reajustados, entende? Então a referência ali é o magistrado do Supremo Tribunal Federal, mas quando esse cara recebe um reajuste, isso vai impactar, desencadear para todas as esferas inferiores ali. Quando eu digo inferiores, as esferas abaixo do Supremo Tribunal Federal. Então, desencadeia para os demais, né? E isso acontece no futebol brasileiro também, quando o Flamengo ele recebe um reajuste ou quando ele altera o seu valor de patrocínio, que ele consegue negociar um valor mais alto, ele automaticamente passa a mensagem, o mercado passa uma mensagem para os demais clubes que esses valores vão ser reajustados. Eu vou citar, por exemplo, o caso do Palmeiras, que eu me lembro quando o Palmeiras fechou com a Crefisa, era tido e havido como o maior patrocínio de um clube brasileiro, o maior patrocínio master. Inclusive o dono da Crefisa à época deu uma entrevista dizendo que estava pagando muito mais do que o mercado exigia, mas que ele assim o fazia pela questão da paixão que ele tinha pelo clube, pelo Palmeiras, que ele tem, né? Pelo Palmeiras, né? Mas aí o Palmeiras pagava 80 milhões, a Crefisa pagava 80 milhões de reais para todas as propriedades do clube.
E o Flamengo, quando começou a fechar, foi ultrapassando esse valor. Hoje o Flamengo estava ganhando 125 milhões só pela parte frontal da sua camisa, enquanto o Palmeiras estava ganhando 80 milhões de reais por todas as propriedades, né, com a Crefisa. E o Flamengo, com todas as propriedades, ganhava mais do que 250 milhões de reais. Ou seja, mais do que 3 vezes mais do que a Crefisa pagava para o Palmeiras. Isso automaticamente gerou uma pressão muito grande no Palmeiras. E o que aconteceu? A Crefisa, com a impossibilidade de seguir acompanhando esse ritmo de crescimento nas verbas publicitárias, nos uniformes dos times de futebol, ela cedeu espaço, se retirou e abriu espaço para uma outra empresa patrocinar o Palmeiras, se eu não me engano, aí uma casa de apostas. E aí o Palmeiras começou a correr atrás da diferença. E o que é que abriu essa concorrência? Justamente o valor que o Flamengo estava pagando, né? Ou estava recebendo, porque isso aí vai gerar uma pressão interna de dizer, poxa, os caras estão recebendo aqui mais do que 3 vezes mais do que a gente não pode ficar tão parado assim. E aí isso gerou uma concorrência, uma insatisfação, até que o Palmeiras pudesse, de alguma maneira, atualizar os valores de verbas publicitárias no seu uniforme, né? Aconteceu também no caso da Puma, quando o Palmeiras deixou a Adidas porque queria ganhar semelhante ao que o Flamengo ganhava, e a Adidas falou, olha, eu só tenho essa verba para pagar para um dos clubes, eu vou pagar para o Flamengo porque ele vende 4 vezes mais do que você. Então, eu lhe sugiro que ou você aceita o que você recebe ou procure outro. E o Palmeiras procurou a Puma e usa o Flamengo sempre como referência. Então, querendo ou não, esses clubes, eu não estou falando que Palmeiras é vagão, eu dei o exemplo do Palmeiras aqui para citar referência, mas, por exemplo, os clubes médios ou pequenos, vamos citar aí os emergentes, como Fortaleza, o Atlético Paranaense, né? E até clubes tradicionais, mas que têm uma representatividade popular menor que o Flamengo, eu chamo de clubes médios, clubes tradicionais, mas não são clubes gigantes em termos de popularidade, né? Ou são clubes mais regionais, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, até Fluminense e Botafogo, que não tem a torcida tão grande quanto o Flamengo, esses clubes também se beneficiam, aí sim já chamam de clubes de vagões, eles se beneficiam porque uma vez que o Flamengo dita as normas do mercado publicitário, do mercado de contratações, do mercado de receitas de TV, de sócio-torcedor, em valores, tá? Toda vez que o Flamengo dita essa regra, isso serve como baliza para eles e acaba esticando a corda com seus parceiros comerciais. Em outras palavras, eles acabam acrescendo também no seu faturamento. Então isso acaba alimentando toda a cadeia toda a indústria do futebol brasileiro como um todo, né? Então, esses clubes de vagões, como no exemplo do jogador que se beneficia daquele jogador com uma técnica mais apurada, um cara mais desequilibrante, o jogador mediano ele acaba se tornando o melhor jogador, não é assim que acontece? O exemplo aqui pode se aplicar da mesma maneira, né? Esses clubes vagões, eles acabam se beneficiando daquela locomotiva que vai acrescentar na indústria do futebol os valores, que vai trazer mais exposição para o futebol brasileiro, que vai trazer mais dinheiro para o futebol brasileiro, porque o Flamengo, quando ele contrata jogadores de alto nível, ele valoriza o futebol brasileiro, ele também cria mais exposição. Certamente um clube vagão prefere jogar contra o Flamengo do que contra outro clube vagão, porque certamente a exposição vai ser muito diferente. E se você perguntar para os patrocinadores do Fortaleza de quem quer que o Fortaleza jogue, com o Flamengo ou com o Botafogo, ou com, sei lá, um Atlético Mineiro, um Fluminense, certamente eles vão preferir que o Fortaleza jogue com o Flamengo, porque esses patrocinadores nesse dia vão ter muito mais exposição. Então, via de regra, o Locomotiva ele acaba desenvolvendo e atraindo mais receitas, desenvolvendo a indústria do futebol brasileiro, e os clubes vagões acabam se aproveitando, acabam acrescendo o seu valor de mercado e o seu valor de faturamento em detrimento do que esses clubes locomotivas acabam gerando de receita no futebol. Então, quando tem um discurso aí de que o Flamengo é malvadão, é o tubarão das receitas e tudo mais, é claro, ele é que gera mais receita, então, obviamente, é o que mais
recebe, mas ele gera muita receita para os demais, os ditos clubes vagões, que dependem muito mais da locomotiva do que a locomotiva dos vagões. Até porque a locomotiva sem o vagão, ela segue o trilho, mas o vagão sem a locomotiva fica parado. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Claro, ative o sininho, deixe o like para que o YouTube reconheça esse vídeo como relevante, o famoso joinha. Não deixe de passar na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro e fazer parte da comunidade Flamenguista do Norte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e até a próxima.